feche seus olhos, respira, solta. Sinta todo o seu corpo, relaxa onde você está e traga para você alguns momentos felizes da sua vida. Algum momento que você teve um contato muito gostoso, seja na natureza, uma conquista, momentos difíceis, mas com grande despertar, grandes mudanças, diversão, o que é que vier para você. Perceba quem está com você nesse momento, ou se está sozinho, o que você faz, que sentimento sente. Respira e vai acompanhando seu corpo, acompanhando que sensação tem no corpo. Leveza, relaxamento, agitação, ansiedade, saudade, alegria, tristeza. Simplesmente acompanhe a sensação. Relembra seu corpo como é ter um momento feliz. E sentindo isso, se pergunte: valeu a pena eu ter vivido isso até agora? Valeu a pena eu estar vivo para ter vivido essas experiências? Você só está aqui porque a força do amor chegou até você. Tudo começou com o seu pai e a sua mãe. Independente de como seja a relação deles, perceba a força da vida que chegou até você. Eles lhe aceitaram. Receba toda a força do feminino e do masculino em você. Você pode tomar sua vida e seguir o seu destino. É uma escolha carregar as mágoas, assim como também é uma escolha deixar que não te serve mais para seguir em frente. Ser feliz também é uma decisão. Inala grande, solta, respire algumas vezes e abre os olhos. Você deve perder seu coração todos os dias e passar todo o seu dia em busca do seu coração. E ao fazê-lo, você descobrirá que o teu coração é o coração de todas as coisas. Ou seja, as coisas são um meio e o fim é o coração de todas as coisas que fomos capazes de conquistar, começando pelo nosso. Sacralizar todos os momentos da vida. Eu, na aula de antroposofia, o professor falou assim, que se a gente conseguisse perceber o sagrado em nós mesmos, a gente conseguiria perceber o sagrado que está em tudo. Mas e uma vez que você consegue observar você e fazer contato com o sagrado dentro de você, a sua relação com o mundo se modifica. Através dessa empatia, desse contato profundo com seu próprio coração, você vai ter uma conexão e contato muito mais empática com todos ao redor. E aqui, Sri Ram,
que é esse filósofo. Tem essa imagem dessa balança da justiça que fala sobre você estar no seu eixo, ser capaz de estar no seu eixo, conectado com a sua bússola interna e saber deixar aí, cortar aquilo que não te serve. Olha só a habilidade desse cãozinho de ter a capacidade de transformar o que ele quer. Legal, né? Olha lá, ele quer pegar um pouquinho de arzinho, ele vai e faz, né? Ele não fica como... Às vezes a gente fica, será que vai mesmo? Será que não vai? Né? Então, quando a gente, fazendo um resumo aqui, quando a gente fala do mesoderma novo, a gente está falando de muitas estruturas, como ossos, medula óssea, músculo, cartilagem, tendões, ligamentos, tecido conjuntivo, nódulos, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, e tudo, gente, é com essa questão, não estar apto. Não se sentir apto, eu sou obrigada a fazer algo que eu não quero, ou eu quero fazer algo e não sinto que eu posso. Isso é uma forma geral de ver, tudo que envolve capacidade, desempenho, né, autoestima. Agora, vocês vão ter que observar o que é o significado dessa estrutura no corpo. Então, quando eu falo de osso, eu estou falando de resistência. O osso é uma estrutura forte, né? Então, é uma coisa que tem que suportar o meu corpo. Logo, vai ser uma questão de não me sentir apto, na questão de suportar. E pode ser uma questão simbólica, não suporto a relação com, né? Não sou capaz de resistir a, não tenho força para me sustentar nessa situação. As células brancas também o tema da incapacidade, mas ela já vai ter um aspecto de vínculo. Tanto as células vermelhas como as células brancas, elas são uma questão de vinculação. Então, a hemácia precisa carregar o oxigênio para poder gerar a vida, poder o corpo respirar, porque a gente não vive se a gente não respirar. Então, precisa de um vínculo muito, muito íntimo. A célula branca precisa defender. Então, se ela não estiver ali para defender e tirar o que não precisa, você também adoece. Então, é uma questão de muita intimidade. Então, na célula branca, como é uma coisa de defesa, tipo assim, eu não sou apto para nada, eu não sou capaz de tomar conta desse animalzinho, eu não sou capaz de ter realmente uma coisa muito inútil, assim, uma coisa da relação mesmo, mas geralmente quando você não consegue tomar conta de algo que é vital, como uma vida, como um cachorrinho, como um animalzinho, sabe? Algo que seja importante dentro desse clã, né? Então, é uma coisa inútil nessas relações. A célula vermelha já é tipo assim, eu vou me nutrir. Então, assim, ela tá levando o oxigênio. Então, eu estou nutrindo, sabe? Eu não estou defendendo, eu estou nutrindo. Então, vai trazer essa questão, assim, eu tenho que me sacrificar para ter essa nutrição, sabe? Eu me sacrifico por aqueles que amo. Então, eu me sinto incapaz de receber amor por mim mesmo. Eu só recebo amor se for por sacrifício. Eu morro por você. Então, ele está pegando já a questão da nutrição. O gânglio linfático, ele vai ter a mesma questão das células brancas, porque ele está... dos vasos linfáticos, né? Eu não me sinto apto na relação, mas também pode ter esse componente do sacrifício. E a localização do gânglio vai depender da região. Então, se for debaixo do braço, o braço normalmente ele tem a questão de abraçar, né? Então, eu não sou capaz de abraçar alguém, né? É algo que eu vou guardar debaixo aqui do meu braço. O pubis, no sentido que é como essa parte sexual, já é uma situação de reter, acolher no sentido sexual.
Aqui, vasos sanguíneos e vasos linfáticos, né, que é um resumo disso, esses vínculos mais profundos, o sangue para gerar o oxigênio e o linfático para tirar o que não precisa, assim como os leucócitos. Então, assim, é uma ação de estar inapto, assim, eu me sinto inapto para as relações, para me vincular, para pertencer, sabe? A cartilagem, os tendões, o disco intervertebral, eles estão relacionados também a essa sustentação. A cartilagem ela precisa dar esse suporte para que o movimento aconteça. Então, ela está entre os ossos. A cartilagem está fazendo o equilíbrio entre os ossos para que o corpo se movimente através da musculatura. Então, ela vai envolver o suporte e o movimento. Os tendões e ligamentos também, né? Vai ser também a questão dos movimentos, mas já não é tanto suporte, porque a cartilagem está precisando para o osso não desgastar. Então, ela está ali dando suporte mesmo. Os tendões e ligamentos, eles vão precisar dar mais a flexibilidade. Por isso que é uma inaptidão para o movimento. O disco intervertebral, ele está sustentando o peso da coluna. Por isso, então, que vai ser uma inaptidão para sustentar, mas precisa movimentar a coluna. Então, vocês estão percebendo que o tema é incapacidade, eu me sentir incapaz. Mas, dependendo da estrutura, o sentir biológico vai ser diferente. A musculatura estriada a musculatura tem essa questão do movimento e também de sustentar algo. Então, ela vai ter temas de mover, reter e sustentar, né? Então, eu coloquei aqui, pode ser movimento de reter com a perna, os braços relacionados à atividade motora, ou reter alguém como parceiro, amigo e família. Temas de inapto para o movimento, não posso segurar os outros, não me sinto apto por falta de força. E uma coisa interessante é que a musculatura estriada, ela sempre cursa junto com o programa de córtex motor, que é o assunto do próximo encontro. Então, quando envolve um programa de músculo estriado, tem um programa de mesoderma novo, mas também um programa de córtex que é ectodermo. E aqui, no sentido aqui, para o mesoderma novo, quando você se sente valorizado, né, ou sente o reconhecimento, então entra em solução, porque o tema é inaptidão. Eu agora fui reconhecido, meu amor foi reconhecido, agora eu fui reconhecida que eu sou capaz, eu entro em solução. Agora eu senti que eu sou capaz de fazer a mudança no meu trabalho, como foi o meu caso, entrei em solução. Mas como era pé, vai pegar, né, um tema diferente do pé, que é o caminhar. Então, só para relembrar que é importante o descanso, e como esse é um tecido muito extenso, que pega o tecido que faz a conexão em relação a tudo do corpo, ou seja, quando entra em solução, ele vai precisar de maior energia para regeneração. Então, é comum ter muito cansaço. Então, se você tem muito cansaço, tranquilo, você aguarda que ele vai passar. O problema é o que eu falei, as pessoas não estão acostumadas a descansar e tem outras pessoas, se a pessoa tiver um programa, tipo assim, eu não posso parar, que é o programa da sobrecompensação, eu tenho que ser super suficiente, e aí o meu corpo não acompanha, ao invés dela permitir o cansaço, ela vai fazer mais conflito, porque ela vai dizer parar é como morrer. Tem muitas pessoas que não podem parar, porque se ela parar, parece que morre, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Eu já tive muito isso. Eu não podia parar nunca, sabe? Nunca, assim, era assim. Eu lembro a primeira vez que eu estava nessa mudança profissional, né? E aí eu tinha saído do exército, depois fiquei trabalhando em hospitais públicos, e trabalhava em hospital público, trabalhava em consultório, trabalhava não sei o quê, mas super infeliz, né? Ainda no processo de transição. Quando eu larguei tudo, né? Que eu larguei tudo e depois comecei a trabalhar apoiar a Fanny aqui no Brasil, com a Bioflor, né? Com a respiração, na época nem era Bioflor, era respiração consciente. Gente, eu não conseguia, durante a semana, para eu ir na praia, era assim, eu não podia. Eu não conseguia, eu podia ficar em casa sem fazer nada, mas eu não conseguia
ir de bicicleta na praia. Não conseguia. Era assim, algo impossível para mim. Eu não sentia que eu podia fazer isso, sabe? Porque tinha essa sobrecompensação de que eu tinha até sempre que fazendo algo que fosse útil, que fosse estudo. Eu não conseguia compreender que um lazer seria tão importante quanto o estudo. Porque, de acordo com o meu sistema familiar, a gente tinha sempre que trabalhar, estudar, não podia descansar. Então, não existia para mim isso, poder descansar. Eu tinha que trabalhar. Então, se eu não trabalhasse, não era ninguém. Então, tinha um sistema de crenças relacionado a isso. Eu lembro que quando eu comecei aí, eu chorava a beça, sabe? Eu chorava, mas eu falava, eu tenho que ir, eu tenho que ficar à praia, sentia culpa. Parece louco, mas era assim mesmo. E muita gente sente isso, tá? Tem muito a ver com o seu sistema familiar. Até você depois conseguir mudar isso dentro de você e entender que é rítmico. Se você fica só no estresse, só no fazer, você não permite a regeneração do corpo, é antinatural. Né? Não está vivendo a biologia. E aí, é uma coisa que faz parte para todos os tecidos, mesoderma novo como ele é um tecido novo, na fase ativa diminui de função, tem uma necrose celular, e aí, se for osso, vai descalcificar, se for célula vermelha, pode ter anemia, se for leucócitos, vai ter diminuição de leucócitos, plaquetas, né? Se for músculo, atrofia muscular. Se for disco intervertebral, hérnia de disco. Então, diminui de função. Ou seja, na fase de cura, eu regenero, mas para isso eu incho. Então, é a fase da chuva. Aí, edema, inchaço, dor intensa. Aí vão ter as bactérias que vão estar lá ajudando nesse processo para regeneração. Então, aí eu vou começar a produzir mais leucócitos, aumenta a plaqueta. Como está inchado, tem maior volume sanguíneo, as células vermelhas estão aumentando, mas vai dar uma sensação de ter uma anemia que é uma anemia mais pela diluição, mas não é uma anemia verdadeira. Cansaço, febre, proliferação celular, enfim, uma série de coisas, dores. Aí, na prova dos 9, que é a SCE, a crise epileptóide, você revive a fase ativa, tem, de certa forma, uma diminuição de função, então, por isso que é necrose óssea e osteólise, e na fase PCLB, continua o processo da regeneração, só que um pouco mais leve. Então, aqui a gente está vendo que tem edema, inchaço, mas já começa a recalcificar, tá? Uma coisa que é importante lembrar é essa questão das constelações. Lembra que eu falei que a constelação ela é um nome que é dado quando existem dois focos ativos, um em cada lado do hemisfério. Então, a gente já viu isso no endoderma, no mesoderma antigo e agora no mesoderma novo, quando acontecem dois focos ativos, a pessoa tem um estado de megalomania, que é aquele estado de sobrecompensação. Então, eu sou capaz de tudo, supero qualquer desafio, vou aos limites da minha capacidade, não respeito os próprios limites, pode chegar até a ter uma atitude arrogante, presunçosa com as pessoas. Então, tem uma expectativa do sobrenatural, eu posso fazer tudo mesmo. Pode ter um impulso, se for muito grande, um impulso de grandeza. Mas, no fundo, essas pessoas que aparentemente são muito confiantes, né, nesse estado, ela provavelmente tem uma mentira pessoal de ser muito inadequado, de ser muito incapaz, e que é difícil a pessoa ver. Só realmente com um trabalho, fazendo um trabalho personalizado, é que a pessoa consegue perceber, né, que ela tem essa crença que, no fundo, ela faz isso como uma forma de adaptação, porque ela se sente tão mal, tão inadequada, que não é capaz de viver nada.
A musculatura estriada, como eu falei, a musculatura ela vai permitir o movimento e a sustentação. Então, os programas vão ser: eu sinto que eu não tenho força, eu sinto que eu não posso segurar, eu sinto que eu sou inapto para o movimento. Ou seja, na fase ativa tem a redução de função, na fase de cura, geralmente na fase ativa não tem muito sintoma. Na fase de cura que pode acontecer o cansaço, a inflamação, porque tem uma congestão sanguínea, tem dor, tem inchaço, tem calor, né? Aí na fase de prova dos 9, tem necrose, cãibra muscular, na outra fase de cura, PSLB, ainda vai resolvendo. E aí, relembrando que músculo, se tiver muito inchado, ele sempre tem o risco de romper. O maior dano para a motricidade é a mente, gente, pois o fato de não poder se locomover gera profunda desvalorização.